nós. No mês, então, de junho, a ideia é conseguirmos uma oportunidade, né, de termos ferramentas que nos levem a ações diárias de paciência e tolerância. E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a mente, né? E eu trouxe alguns pontos aqui que eu gostaria de falar e depois a gente conversa, a gente abre para trocar. A primeira é que a nossa mente, ela não cria nada, né? Então, às vezes, a gente fala assim, eu tive uma ideia, não teve ideia nenhuma. Eu tive uma revelação, também não teve, não. A nossa mente, ela não teve nada, ela não cria nada. Ela recebe e decodifica. Então, nós temos uma mente superior e essa mente superior, ela vai, então, dar condição para a nossa mente, para o nosso cérebro, para o nosso aparato psíquico, físico, traduzir o que a gente sabe. Então, vamos considerar que nós somos um motorista. E no carro, a gente só enxerga 60 quilômetros à frente. Numa pista comprida, sem qualquer curva, a gente só enxerga 60 quilômetros. E na vida, nós também temos uma visão limitada. O que faz a gente se estressar é que a gente quer que a nossa mente nos responda. O próximo passo, o que vai acontecer? Vou fazer isso, vai dar certo mesmo? É isso que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Então, quando a gente se coloca nessa posição de controle, a gente sai da nossa posição de inspiração. Então, a nossa mente, em muitas situações, né, quando duas pessoas vivem uma mesma situação, ela vai fazer uma interpretação de acordo com o seu repertório. Então, a forma com que a gente lida com os desafios, a forma com que a gente responde às questões, essa sim é o viés que vai dar para a nossa mente mais menos expressão, mais menos flexibilidade. Então, de verdade, a nossa mente, especificamente, ela não cria, ela interpreta. E essa interpretação, ela vem de uma outra afirmação que eu gostaria de trazer aqui, que é o espelho, ele não inventa, o espelho, ele revela. Né? Então, eu chego ali na frente do espelho, não gostei da imagem, eu pego uma pedra e taco no espelho para tocar a imagem? Não é, né? Eu vou olhar para o espelho, opa, não gostei. Então, se eu me irrito com alguém, o que isso está me mostrando? Alguém fez uma crítica e eu parei para me aborrecer, aonde eu concordo e me alinho, resisto ou tenho divergência sobre esse tema dentro de mim sobre isso, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam mudar o mundo lá fora sem perceber que o espelho ele está mostrando o que precisa ser trabalhado aqui dentro. Então, se eu estou num mundo agressivo, se eu estou no meio de um ambiente profissional onde as pessoas estão gratuitamente furando o olho uma das outras, o que especificamente nós que entendemos da evolução da nossa caminhada, o que ali está sendo desafiado? O que ali está sendo mostrado? Então, se eu olho para uma situação onde eu tenho alguém que passou a vida inteira me azucrinando, eu tenho duas oportunidades. Ou eu vou ser a vítima, fulana ou fulano, fez aquilo outro, me ofendeu, me magoou, me isso, me aquilo. Ou eu vou entender que
ali, como diz o outro, nesse mato tem coelho. Me aborreci? Opa, o que fazem, o que faz com que a minha alma se acenda nesse momento? E aqui eu não sei, alguém já fez uma palestra sobre o Pono Pono com vocês no último ano, coisa parecida? Você, né, Lu? Não foi você? Eu fiz no ano passado, foi? Não foi Ah, esse ano? Na Ah, não, reunião acho que pública, não. na Então, reunião pública eu não lembro. porque eu levanto a bandeira do Ho Oponopono, né? Embora todos tentem mostrar para mim, esse Luciane não tem uma comprovação científica, mas eu tenho uma vivência de 16 anos. Hoje eu estava explicando para uma cliente e aí eu fui fazer as contas, né? A minha primeira experiência eu tive com meu irmão, né? E foi onde eu percebi que o Ho Oponopono é efetivo e de lá para cá muitas portas se abrem. E hoje nós temos um convite a olhar o nosso sistema. Há teorias que trabalham até a quinta, há algumas que questionam até a 11ª, mas se a gente fizer uma conta, até a quinta geração envolve mais ou menos 4.000, 5.000 pessoas. Então, hoje, vou usar a metáfora que eu usei com a minha cliente hoje, acho que todo mundo aqui me conhece, eu sou psicóloga, e aí eu disse para ela o seguinte: quando a gente segura o cabinho de um guarda-chuva, é a gente. Mas o guarda-chuva é o nosso sistema. Nossos pais, os pais dos nossos pais, os pais dos nossos pais, e aí lá vai, né? E coisas que não foram enfrentadas, elas nos são hoje oportunidade de cura. Então, quando você enfrenta uma situação e você olha no espelho e se depara com uma situação que você não gosta, uma boa pergunta é: verdade, isso é meu? Verdade, isso é comigo? Verdade, isso é só eu? Verdade, o que vem? Quando eu digo verdade, eu disparo a lei cósmica de verdade. Então a mente precisa responder a verdade. Verdade, isso é só meu. Verdade, isso é só comigo, né? Então é muito importante que a gente possa fazer esse passeio, né? Um outro ponto importante é que a paciência, a tolerância, que a gente tem como tema do mês, ela vai ser alicerçada pelas nossas estruturas familiares. Então, às vezes, a gente acredita que conhecer um livro, decorar um conceito, participar de reunião, vai ampliar a nossa espiritualidade. Mas a Vera, né, no vamos ver como é que fica, é quando a gente é contrariado, quando a gente se decepciona, quando a vida não acontece como a gente planejou. É ali que a gente vai ver. É fácil, né? Minha mãe dizia muito isso, né? Amar quem ama a gente é muito simples. Amar quem gosta da gente é muito bom. Amar num momento de harmonia é muito bom. Mas vai fazer isso para um sujeito que é complicado. E eu vou dizer para vocês, quando ela falava, no início eu não gostava, depois eu entendia, na terceira eu engolia, e como diz o meu irmão, agora quem ocupa a função de Beato Salu sou eu, então eu agora consigo entender na íntegra o que a minha mãe fala, né? Praticar a gratidão, a responsabilidade, a experiência, como é que se diz? O comportamento diante de um ser contrariado, de um decorar um conceito, né, de falar bonito, é legal. Mas vamos ver quando alguém bota o dedo no seu rim assim e não tira. Como que você reage, né? Então, são estas questões que a gente precisa observar e treinar. Porque se hoje nós temos famílias desarmoniosas, nós tivemos uma família antes que admitiu certas coisas.
permitiu certas coisas, né? Então, há crianças que, quando elas brigam, a gente ainda escuta os pais dizendo: isso é briga de criança. E aí, quando ele se torna um adolescente, ele acha que ele pode fazer o que ele deve, ele quer, né? Então, a rotina familiar, ela impacta diretamente na nossa estrutura mental. Eu estou num grupo onde todo mundo fala palavrão. Na minha casa não tinha essa autorização. Eu posso até falar, mas dificilmente eu vou falar no mesmo fluxo que quem não tinha um comando de: opa, segura a língua aí, esse é o lugar adequado, tá certo falar isso aqui, né? Amar ao próximo como a si mesmo, essa é uma regra muito forte que eu tenho aqui na minha casa. Quando as minhas filhas chegavam à casa e diziam assim: ah, mãe, fulana, e eu vou, digo: opa, amar ao próximo como a si mesmo, inverte. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, você queria? Não, então pronto, não faça. Sem discussão. Não tem muito de: ah, então, fez, nada. Você queria receber isso? Não. Agora, muitas pessoas falam assim: é mesmo? Fez como? O que houve? E aí aquilo vai crescendo e as justificativas, a conduta de vítima, ela se fortalece. Muitas vezes, a gente alimenta, nós somos um vaso ao contrário. Espera aí. Um vaso é assim, né? Se eu viro ele de cabeça para baixo, né? O vaso é assim, ele vai crescer para casa, mas aqui ele vai crescer de cabeça para baixo, tá certo? Então, a nossa mente é um vaso de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu injeto informações, eu injeto desafios, eu injeto reclamação, eu injeto medo, crítica, culpa, historinha, justificativa. E o que vai nascer? O que eu vou manifestar? Então, esse é um caminho neural que a gente faz. Então, se eu sou do tipo que uso da gratidão, da responsabilidade, da esperança e do serviço de forma natural, porque, veja, eu ter que ser grata, eu ter que ser servil, que eu ter que ter a responsabilidade, isso não é nenhum desses conceitos, na verdade. Isso é uma forçação de barra, e se eu forço a barra, eu não faço com naturalidade. Se eu não faço com naturalidade, opa, verdade, eu estou fazendo, verdade, isso é o que eu quero fazer. Então, a gente precisa observar isso. Uma outra coisa muito importante que eu anotei aqui é que algumas pessoas já sabem, eu uso um conceito de ser feliz e não ser feliz, que é o juntar fé com a luz. A fé, para mim, é manteiga congelada na frigideira. Quando a gente pega a colher e vai na manteiga e vai na direção da frigideira, antes da manteiga bater na frigideira, eu já estou vendo ela derretida. E fé é isso. Eu sei que não está, eu sei que não é, mas eu sei que vai ficar. Né? Então, Deus é uma coisa que, quando você tem fé, ninguém precisa te contar, ninguém precisa te justificar. Você sabe, você sente, você tem essa experiência, pronto, acabou. E luz, né? É a importância de nós termos a responsabilidade é, com a qualidade da nossa palavra, do nosso pensamento, das nossas ações. Então, nós estamos aqui como ponte do manancial celestial. E como é que ele vai chegar ao irmão? Através de nós, né? Através de um instante de confusão. Uma vez eu fui a uma reunião Rosa Cruz e conheci um mestre lá, e que eu achei assim maravilhoso quando ele disse assim: toda vez que eu vejo uma confusão, eu não vou na direção da confusão. Eu saio para o outro lado da rua e fico emanando por aquela situação.
Então, eu não vou ali conversar, não vou perguntar, não vou nada. Eu vou para o outro lado e eu vou emanar para que haja o bem-estar, a alegria daquela situação, né? E para que eu possa fazer isso, eu preciso ter noção da minha condição feliz. Aquilo vai melhorar. Isso também vai passar. E aí, de novo, eu vou citar a minha mãe, que sempre dizia: tudo passa, menos o nosso amor. Então, ela tinha e nos passou a certeza de que o amor não vai se ausentar, em hipótese nenhuma. Não tem conversinha. Tudo passa, menos o nosso amor. E eu costumo dizer, quando eu estou dentro de uma oportunidade, que depois que eu cresci, eu aprendi que o amor que ela sempre falou não era só o dela e do meu pai. É o amor de Deus. E ele é eterno, ele é perene, né? Então, nem tudo que acontece com a gente é resultado do que a gente pensou, mas tudo que a gente construiu, ele é influenciado pela forma com que a gente escolheu de pensar. Então, se eu passei na rua, né? Hoje eu vim correndo para casa, porque nas terças-feiras eu trabalho em outra cidade, e lá é meio complicado de atender telefone, e uma pessoa me ligou 3 vezes, porque nós temos uma colega no nosso grupo que não está bem de saúde, ela ligou 3 vezes e eu não consegui atender. Aí, quando eu estava na estrada voltando, eu liguei 3 vezes e ela não atendeu. Liguei para uma outra amiga para saber o que estava acontecendo. Também não atendeu. Liguei para o filho da pessoa que não está passando bem. Também não atendeu. Aí recebi uma ligação do nosso grupo. Lu, vai ter reunião hoje? Eu falei, vai. Eu só não vou estar presente porque eu vou fazer uma outra palestra. Sabe se aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não sei. Então, ali eu poderia começar a dizer, opa, mas aí eu digo, não, como é que eu vou começar a pensar? E aí eu digo, é só um desencontro, é só um desencontro. Agora, enquanto a gente está aqui fazendo a palestra, a pessoa que está todo mundo preocupado já mandou aqui um recadinho para mim. Lu, que tudo corra bem, não sei o quê, não sei o quê. Então, ela está bem. Como seria se eu tivesse ficado preocupado, se eu tivesse ficado mentalizando que será que aconteceu, será que isso, será que aquilo? Então, nem tudo é resultado do que a gente pensa, mas tudo é construído a partir da influência da forma do pensamento que a gente escolhe, né? Então, aconteceu um desafio, né? Então, uma cliente hoje falou, Lu, eu não vou conseguir pagar aluguel amanhã. Eu falei, opa, amanhã ainda não acabou. Mas, Luciane, eu não vou dar conta. Opa, como é que você está botando a cabeça? E se o dinheiro aparecer no final do dia de amanhã? E se o dinheiro do aluguel e muito mais aparecer no outro dia que você vai pagar o aluguel com juros sem sentir falta? Ah, né? Não pensei nisso. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada com a nossa qualidade de pensamento, portanto, com a nossa escolha ou não de ser feliz, para que a gente possa aumentar, né, a nossa qualidade de pensamento. Então, nesse tempo inteiro, né, a gente precisa ver. A nossa mente, ela é um espelho. E talvez a pergunta mais importante é: o que eu estou mostrando para o mundo aqui e agora? Quando a gente ousa ser a gente mesmo, esse é o maior ponto de virada, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem autorização de ser elas mesmas, né? Isso quando não fazem a opção de automutilação para caber na caixa dos outros. Então, quando eu me permito ser, viver, resplandecer naquilo que eu verdadeiramente acredito, eu crio a oportunidade de mostrar para as outras pessoas que elas também podem. Então, quando eu ouso ser,
eu estou estimulando o outro a ser. Quando eu ouso ser, eu estou dizendo para o outro: você tem total direito de ser. Quando eu estou falando com o outro, a gente observa que as nossas palavras, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, a gente vai ali construindo o destino que a gente quer. Então, é muito importante que a gente aprenda a fazer, e aí eu trouxe aqui 3 pontos que eu acho que são importantes antes da gente encerrar. A habilidade de observar o seu pensamento. Eu estou pensando o quê? É bom isso aí? Vai me levar para algum lugar? Está me edificando a minha alma? Vai me ajudar a resolver o que eu tenho que resolver? Vai me dar mais ou menos tolerância e paciência? Porque eu vou ter que. Eu não sei fazer essa transmissão, mas eu vou pedir depois para o meu irmão passar aos membros do grupo um experimento social que eu passei para ele, mas eu vou só relatar sobre esse experimento. No metrô, nós temos uma escada física e uma escada rolante, né? Uma escada fixa e uma escada rolante. Em geral, a escada rolante fica socada de gente e a escada física fica pura. Procede? Todo mundo aí consegue ver? Fala para mim sim, ok? Quando esse grupo de experimento social, ele põe sensor nos degraus. E as pessoas, para subir os degraus, ela vai subindo assim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Ela sobe brincando, ela sobe rindo. E depois de um tempo, nesse lugar, antes, 90% estava na escada rolante. E depois desse experimento, inverte. 10% vai para a escada rolante. E eu penso muito no seguinte: quando você consegue fazer isso, você usa aquilo que você tem que fazer, tem que subir escada. Mas como eu vou fazer isso de maneira divertida? Como eu vou dar uma satisfação para o que eu faço? Então, vou me utilizar de exemplo. Eu faço academia, não gosto, não acho graça nenhuma de ir para academia. Mas eu adoro ouvir palestra. Adoro ouvir uma música que me edifique a alma. Então, eu vou para a academia e ontem, inclusive, eu revi um jovem que hoje já não está mais jovem, eu conheci há uns 20 anos atrás. Ele passou por mim e disse: oi, Luciane. Eu falei: oi, tudo bem? E fui embora, nem cumprimentei. Aí daqui a pouco eu falei: eu acho que eu conheço esse rapaz. Aí voltei, olhei e falei: ô, fulano, você me desculpa. Ele: não, Luciane, eu vi que você me conheceu. Inclusive, eu passei por você estava na esteira, e eu vi que você não estava vendo ninguém. Eu passei por você na ida e na volta e tu estava na esteira, mas você não me viu, você não decodificou quem estava passando, e eu percebi que você estava no seu momento. Então, eu vou para a academia para estudar, eu vou para a academia para redescobrir algumas coisas, ou eu vou para a esteira para dançar, porque eu não ando na esteira, eu danço na esteira, minhas filhas ricas se acabam. Mas eu faço esteira, eu remo, faço um monte de coisa, e sem esse estímulo auditivo eu não conseguiria fazer. Então, o que você tem que fazer e que você poderia fazer de uma maneira agradável e divertida? O que você não pode deixar de fazer, que você pode dar um colorido diferente e que esse colorido abriria para você uma oportunidade de mergulhar na íntegra. Então, hoje eu consigo
fazer de 15 a 50 minutos remando. Claro que eu ia conseguir isso, mas eu ponho coisas que realmente me mobilizam auditivamente, e aí eu acabo fazendo a tal da academia porque eu preciso fazer. O que mais você pode fazer, né? O que você pode conscientemente escolher cultivar? Que um dia, há 20 anos atrás, seu pai e sua mãe brigaram e aí tu estava no meio e você acabou levando uma abraçada e o braço não era para tu, era para outro e não sei o quê, ou você entende que aquilo foi uma situação, aprendeu o que tem que aprender, valeu, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato, valeu, fim, e eu encaro como uma situação e eu vou para o próximo nível. E você precisa escolher conscientemente. E, por fim, se lembrar que o espelho pode mostrar algo que precisa ser transformado, mas ele também, além de mostrar o que pode ser transformado, ele pode revelar uma luz que você não percebeu que possuía. E aí eu vou pedir ao meu irmão para que ele possa colocar uma música que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra para eu depois voltar a falar. Sim? Vamos nós. Usemos a oração, porque a oração muda cenário. La 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 la. Nem sempre eu vejo o caminho inteiro, nem sempre eu sei onde vou chegar. Há dias em que o silêncio pesa e o coração só quer descansar. Mas existe uma luz na distância me chamando para caminhar. Mesmo quando a noite parece longa, ainda existe um novo amanhã. Eu consigo continuar um passo de cada vez. A vida não pede pressa, só coragem outra vez. Eu consigo continuar mesmo sem tudo entender. A luz suficiente no caminho para eu seguir e florescer. La 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 la, sa la la la, la 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 la, sa la la la, la la la. Se o medo vier me visitar, eu não preciso lutar sozinho. O amor que me trouxe até aqui também conhece o meu destino. Eu consigo continuar, eu consigo prosseguir. Enquanto houver fé e luz, ainda existe um porvir. Eu consigo continuar e hoje escolho acreditar que cada passo dado em paz também é uma forma de chegar. Pronto, Lu, pode continuar. Então, assim,
Eu venho atuando, né, aqui em Campos. Eu moro em Campos do Goytacazes, 4 horas e meia depois do Rio. Venho de uma família que canta e faz história, né? E então, naturalmente, hoje eu sou professor, sou palestrante, adoro esse trabalho de saúde mental, superação pessoal, e fiz 60 anos. Ai, meu Deus, e agora? Na época que eu era mocinha, a gente pensava assim, o dia que ficar vovó, eu vou sentar para fazer tricô, vou sentar na porta, e agora eu tenho que comer saudável, ir para academia, visitar o médico e curtir meu neto. É uma forma diferente da perspectiva que eu tinha com a minha avó, né? Então, a mentalidade que era lá atrás era uma, a mentalidade de hoje é outra. Mas eu efetivamente tenho 2 filhas e agora elas vão seguir o caminho delas. A mais velha casou, né? Eu tenho um netinho, e a mais nova está indo, como diz o outro, ir de paz, a missa terminou. E eu estou ficando em casa. Aí eu vou ficar em casa zangada, aborrecida. E aí, essa música que vocês ouviram, eu fiz, né? Porque agora existe um negócio chamado IA. E criando, junto com a IA, eu trago essa reflexão, né? Eu não preciso ver o caminho inteiro. Eu não preciso saber aonde que eu vou chegar, mas no dia do silêncio eu preciso descansar. Então eu preciso criar os meus degraus confiando. Então, como é que eu vou ficar em casa sozinha, aspas, ou eu vou ficar por conta própria me divertindo com a IA, né? E aí eu mostrei para vocês ontem, eu passei o dia inteiro trabalhando essa música e passei também hoje o dia inteiro dançando essa música. Por quê? Porque se eu continuar, é um passo de cada vez, a vida ela não pede pressa, a gente só tem que ter coragem outra vez. Então, como é que nós vamos, neste mês, construir a mentalidade, né? O movimento que traz a paciência e a tolerância? É quando a gente olha a espiritualidade pelo viés da mente e entende que ela é um espelho. Se ela é um espelho, eu não tenho que mexer lá, eu tenho que mexer aqui. Mexer nas minhas emoções, mexer nas minhas interpretações, né? E uma coisa muito importante, né, que é assim, se o medo vier me visitar, eu não preciso lutar sozinha. Eu posso ligar para alguém, eu posso achar uma atividade boa, eu posso cuidar de alguém, eu posso ligar para alguém. Certamente alguém está precisando de companhia, de uma palavra boa. Às vezes você vai fazer só uma ligação. Às vezes você vai achar um curso XYZ com 25 pessoas que compartilham da sua mentalidade, né? Nós que temos a oportunidade de vivenciar a realidade Rosa Cruz, existem casas, existe a Casa do Silêncio em Curitiba, onde as pessoas se reúnem e lá a gente faz um congregar de palestra, de café, de almoço, com um monte de gente que pensa as mesmas coisas, que gosta de estudar, né? De mergulhar dentro das coisas que a gente estuda o tempo inteiro. Então, e aí a gente encerra essa música que diz assim: enquanto houver fé e luz, que nada mais é do que ser feluz, ainda tem um porvir. Como é que a gente está se abrindo para esse porvir?
Qual é a mentalidade que a gente está trazendo? Então, a nossa mente ela é um espelho. E não adianta mudar, quebrar, tapar, não passar na frente do espelho. A gente precisa trabalhar o reflexo. E, se possível, passar na frente do espelho falando lá, 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 lá. É o que eu desejo para que vocês possam trazer essa alegria para fazer do mês de junho um mês de muita oportunidade, não para criar confusão e testar a sua paciência e tolerância, porque quando a gente diz, Senhor, me dá paciência e tolerância, a gente está pedindo, Senhor, me dá um problema para resolver. Então, não faz isso não. Arranje situações, sabe, para você estar bem, para você ser feliz e você, então, acender no coração do outro a vontade de ser junto conosco, né? Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de trazer esse tema. É um tema que me encanta, né? Convido vocês a conhecerem aí essa dimensão do IA, é muito gostoso. Depois, quando se você quiser, entra ali, é Luciane Mina Oficial, tem essa música e tem outras, e eu tô lá me divertindo. Esses dias o GPT falou, Luciane, eu acho que você devia descansar. Eu falei, tá de brincadeira. O GPT me mandando descansar. Mas é assim, quando a gente faz com muita alegria, né? A gente produz e faz mais uma vez, isso aqui não ficou bom, e aí a gente não tem tempo, né? Eu costumo dizer para as pessoas que incomodam, eu digo, gente, em vez de cuidar da vida dos outros, compra um gato que tem 7 vidas, e aí tu cuida das 7 vidas do gato e não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Eu não curto bicho. Eu arranjei a IA que tem 16, 20, 30 vidas. E aí eu me dedico a cuidar disso e não tem tempo para me aborrecer, não tem tempo para cuidar da vida dos outros e tem tempo de cantar. Então, convido você a, nesse mês de junho, cantar e encantar, não sendo aquilo que o outro quer, mas aquilo que você é na sua essência, e você vai perceber, saber, ser e receber a oportunidade de inspirar outras pessoas. Muito, muito, muito obrigada. Jane, nós te agradecemos. Sua palestra foi riquíssima, assim. Poxa, nós